Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Todo mundo dormiu bem? Eu não. Eu não dormi, na verdade. Eu fiquei pensando de noite não, de madrugada. Como é ruim ficar esperando alguma coisa que não vem, tipo assim, ele disse que vem, mas não vem. O rio tava naquela. Aí eu lembrei que o Senhor disse que iria voltar. E a palavra dele é fiel e verdadeira. Então essa esperança nós podemos ter certeza. Seguinte. Vamos ver por onde a gente começa. Basicamente, eu queria compartilhar algumas coisas. Eu vejo meio que uma sequência assim, no que está sendo trabalhado e tal, nas últimas semanas. Se a gente for ver, o Abel está falando das posturas de vida, né, com Deus, de Deus, para Deus e tal. E ele vai falar depois uma vida com Deus, ele vai chegar lá. Nesse meio tempo, ele falou das visões distorcidas, então, sobre Deus, né? E o Douglas falou esses dias sobre os ídolos do nosso coração. Não sei quem estava, mas ele trouxe isso e eu lembrei das citações tem uma frase de João Calvino e uma de Timothy Keller que fala o seguinte. João Calvino diz o seguinte. João Calvino foi um cara muito importante na Reforma Protestante, tá? O coração humano é uma fábrica de ídolos. Essa frase encontra em suas Institutas da Religião. É um livro, tá? E é totalmente verdade isso aqui. É justamente o que o Douglas estava trazendo aquele dia. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Ou seja, se ele não conhece o propósito de Deus, talvez a gente fabrica os nossos próprios, né? E Timothy Keller tem uma outra frase que diz o seguinte. Ele vai definir, então, o que é um ídolo. Qualquer coisa que absorve seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque para te dar aquilo que somente Deus pode dar. Então, como eu estava dizendo, eu vejo uma pequena construção. Se a gente for pegar as deturpações das imagens que a gente tem de Deus, ou da ideia de que a gente tem de uma vida com Ele, somado aos ídolos que a gente próprio cria, ou que a gente nutre, a gente vai desviando o foco, né? Então, esse ajuste do coração, e o Pedro trouxe sobre a intimidade, que justamente é o lugar onde, intimidade com Deus, oração, justamente é o lugar onde a gente ajusta esse olhar, onde a gente ajusta esse foco de compreender quem é o Senhor, o que Ele quer, e colocar nosso coração nisso, colocar nosso coração nele. E tem um outro ponto, que aí eu queria falar um pouquinho, que é, eu já citei aqui que a igreja tem os fundamentos, em Efésios 2, vai dizer isso, o fundamento apostólico profético, né? Os apóstolos e profetas. E o profético ele tem muito a ver com o coração de Deus e com a mente de Deus. Deus tem o seu plano, tem o seu propósito. Nós precisamos conhecer esse coração e essa mente de Deus, os sentimentos dele e o que ele pensa. Então eu queria falar um pouco hoje sobre talvez alguns ídolos que a gente cria na nossa mente. E a mentalidade que a gente precisa buscar para ter uma mentalidade do reino de Deus. A gente vai só abrir o assunto, tá? Não tem como esgotar isso aqui em tão pouco tempo. Mas eu queria ler 2 textos, rapidamente, já no início, que vão falar sobre, Paulo nos fala sobre mente. Romanos 12, homenagem a Oséias. 12:2, brincadeirinha. Romanos 12, eu vou ler 1 e 2, tá? Isso aqui é específico do que Paulo está trazendo nos versículos anteriores, tá? Ele vai falar sobre o povo de Israel, vai falar sobre umas situações ali, e daí ele vai, no 12, ele vai dizendo, então, portanto, irmãos,
tá? Mas nós vamos pegar o 2 só, mas eu vou ler a partir do primeiro. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou com entendimento. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo deixa claro que tem algo que é um padrão de pensamento de um sistema mundano, né? E um padrão de pensamento do reino de Deus. Se vocês forem lembrar, quem estava quando o Douglas falou, ele falou sobre, não sei se foi naquela ou foi numa anterior, sobre o Sermão do Monte, que justamente ele vai falar das deliberações do reino de Deus, a legislação do reino de Deus, vamos colocar dessa forma, onde ele tem um padrão de pensamento, né? E esse padrão de pensamento nos conduz a fazer algumas coisas. E ali Jesus coloca o padrão de pensamento do reino de Deus. Eu também queria ler, para nós começar, Efésios 4. Pode ser do 21. Paulo está trazendo sobre a igreja de Éfeso algumas situações e ele vai falar aqui sobre o desenvolver da igreja, ou seja, como ela se comportaria, né? 4:21. Se é que de fato ouvistes nele, fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e vos renovar no espírito da vossa mente. Tá aí. Então deixa claro, tem ainda situações de Filipenses, Colossenses, Romanos, mais ainda 1 Coríntios, 2 Coríntios e assim vai. Paulo traz várias citações sobre mente, sobre buscar uma mentalidade que é fora dos padrões desse mundo. E eu não sei vocês, mas eu tô com a mente bem cansada nos últimos tempos. Essa loucura que esse mundo está vivendo, tipo assim, se a gente for parar para olhar, eu não sei se vocês já prestaram atenção, com certeza nisso, mas parece que o dia de 24 horas ele não chega mais. Né? Ele não comporta mais tudo que eu preciso fazer, tudo que eu preciso pensar, tudo que eu preciso, meu Deus, e confusão, e tendel, e muito confuso. Aí a gente começa a pensar que tem coisas que tá bem atravessado, né? Se a gente for olhar quanto tempo que a gente passa alimentando talvez nossa mente no celular, né? Em alguma tela, ou a gente cai em afazeres urgentes, que na verdade eles não são tão urgentes. Se a gente for olhar, um dia um cliente me ligou, não, isso aqui é urgente. Eu disse, mas tu liga pro bombeiro. Não é para mim que tu precisa ligar. Tipo, se é emergência, tem que ligar pro bombeiro. Tipo assim, as pessoas não têm mais noção do que é urgente, porque tudo é urgente. A gente caiu num negócio que, tipo assim, tudo é para ontem. Vocês já pararam para pensar? Alguém faz um pedido, por exemplo, em alguma coisa, e hoje a gente compra na Amazon, hoje, amanhã já está esperando. Bah, vai que chega, né? E os caras são bons mesmo, às vezes chega. Mas é tudo para ontem. A gente não tem mais acho que nós estávamos no hall do sexto, nós estávamos comentando, né, antigamente lá, quando falava com alguém, precisava falar com alguém mais longe, não era e-mail, não era WhatsApp, que a gente, 3 segundos já espera a pessoa responder, aquela coisa. Era uma carta, né, que enviava e aguardava a coisa acontecer, e voltava, e daí... Olha só onde a gente chegou. A tecnologia é bom, mas ela acaba que está poluindo nossa mente, ela está deturpando o nosso modo de pensar e acelerando o nosso processo de vida. Assim, ela nos desvia de uma vida talvez centrada onde a gente precisa centrar. Porque os nossos olhos começam a desviar, eu não sei vocês, mas quando a gente começa a olhar para o lado e começa a ver o jeito que a coisa está, e começa a criar comparações. Não, porque o fulano comprou um carro novo. Fulano está trocando de casa. Tudo isso a rede social está me mostrando.
E o meu olho está vendo. Eu estou criando um ídolo na minha mente. Eu estou comparando, estou criando um ídolo no meu coração, que vai acabar, que a gente vai desviar o nosso olhar e vai criar fortalezas mentais que vão nos levar para fora do propósito de Deus. A gente não vai mais andar como firmes que aguardam uma promessa de um reino vindouro. A gente não vai mais conseguir estabelecer esse padrão de testemunho de um reino vindouro já agora. Porque é isso que a gente precisa ser. A gente precisa viver contrário ou afastado do padrão do mundo. É isso que a renovação da mente faz. Então, só para a gente talvez definir, né, que tem várias coisas, como eu falei, tem várias coisas que a gente leva como algo a gente dá uma super valorização, talvez, que acaba criando ídolos na nossa mente. A comparação, a questão de inclusive Deus a gente pode ter como um ídolo, né? Se a gente entende que Deus é um caminho para alguma coisa, tipo assim, ele é o meio de campo para mim chegar a alguma coisa que eu quero, né? Eu contribuo porque Deus vai abençoar minha finança. Eu faço aquilo lá porque Deus vai abençoar o ministério. Porque não, isso acaba que a gente trocou Deus por um ídolo, né? Como a gente cantou aqui, ele é digno. E a diferença de um Deus e de um ídolo é que o ídolo a gente coloca a fonte em nós, ou seja, a gente é digno, então a gente vai fazer para merecer, né? E Deus não. Deus é um fim em si mesmo. E eu não estou querendo dizer que Deus não abençoa, que Deus não conduz as coisas, não é isso, tá? É só uma questão de onde o nosso coração, a nossa mente está apontando, o que os nossos olhos estão vendo. Um ponto legal também é que a gente entende que a gente não faz para ser abençoado. O Abel falou algumas vezes isso quando ele trouxe sobre as posições com Deus ali, de que a gente não faz para ser abençoado, mas Deus já nos abençoou. Efésios 1, 3, 2, 6. Ele nos abençoou nas regiões celestiais, ele nos tirou do império das trevas, do imperador tirano, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. 1 Pedro. Então, isso ele já nos deu. A nossa resposta de amor vai nos fazer, né? Vai nos fazer nos entregar mais. Mas é uma resposta de amor e em amor. Só um pouquinho, como eu disse, minha mente está meio lenta. Eu acho que esse ponto que nós estamos vivendo na história, vamos colocar assim, Paulo relata algumas vezes nas cartas, ele cita algumas vezes de que a igreja, ou nós somos embaixadores de Deus. E uma embaixada, ela justamente funciona nos arredores dela ali, no domínio dela, no terreno dela, ela funciona com as leis de um outro país. E eu acho que um ponto a gente pensar é que se nós não pertencemos a esse sistema que a gente está vivendo ao nosso redor, mas sim nós pertencemos ao sistema ou a um reino vindouro que vai estabelecer o reino de Jesus aqui, nós somos já representantes desse reino. Como as nossas dependências, como a nossa mente, o nosso coração, nossos olhos, a nossa maneira de fazer as coisas, como a nossa casa, como a gente está vivendo como expressão desse reino, como embaixada do reino de Deus. Será que os padrões são os padrões elevados do reino de Deus? No sentido de o que a gente está centralizando, o que a gente está, o que está conduzindo a nossa vida? São as comparações?
São os ídolos que nós criamos em nós? Ou de fato é o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo? Eu acho que isso é um ponto que a gente sempre precisa nos lembrar. É um exercício. E nós só vamos conseguir fazer isso quando nós desenvolvermos, então, as disciplinas espirituais. Mateus 5, 6, né, vai falar isso. Quando nós colocarmos o Evangelho diante de nossos olhos, quando nós estivermos em comunhão com os irmãos, mesmo quando Abel falou antes de mesmo poucas pessoas, mas nós nos exercitar e esqueci a palavra, nos exortar, não é a palavra, mas vai, ajuda, colocar para cima, animar, pode ser, encorajar, essa era que eu queria, encorajar, nos lembrar de que de fato o Senhor vale a pena, de fato o que Ele já fez é tudo. Essa questão de comparações e criar ídolos ao nosso redor, na nossa mente, ela parte do princípio do que a gente contempla, né? O princípio da adoração, Salmo 115, vai dizer que o que a gente contempla, nós acabamos nos tornando, né? E então, o que talvez a gente está olhando, o que está tomando o nosso olhar? O que talvez está... O que a gente está vislumbrando? O que a gente está colocando diante dos nossos olhos, que está nos fazendo, talvez, criar no nosso interior ídolos que a partir de comparações, que a partir de situações, que a partir de coisas que a gente vê, vai nos moldando. Vai mudando a nossa maneira de fazer as coisas, vai mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir. Se a gente for olhar até hoje com esse evangelho coach, né? Aquela história de que a gente precisa fazer um networking, a gente precisa andar com 5 pessoas do mais alto nível, porque tu vai ser a média das 5 pessoas que tu andar. Jesus, então, tipo, andou com... ele ia dar ruim, né? Não é o ponto. É essa inversão de visão. Tem um livro que fala que o reino de Deus é de ponta cabeça, acho que é o nome do livro, reino de ponta cabeça, uma coisa assim. E se a gente vai ver o Sermão do Monte, justamente isso, é Jesus dizendo, se alguém pedir para te andar 1 milha, anda 2. Se alguém pedir para te a capa, dá a túnica também. Tipo, extrapola a coisa, né? Te abaixa mais do que os outros. Serve. Efésios 2,15. Vamos abrir, porque esse aí eu acho legal esse texto. A gente já está em Efésios 4, só pula para o lado ali. O 14,15. Vamos ler o 13 também. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. Esse texto, Paulo está dizendo assim, de judeus e gentios, Jesus fez um na cruz. E ele está dizendo essa expressão, um novo homem. A partir de Cristo, a humanidade ela foi feita nova de novo. Vamos colocar assim. Então Jesus é o primeiro de uma nova raça, de um novo tipo de gente, que é a gente, do reino de Deus. Né? Ele inaugura escatologicamente um novo tempo. E nós já fizemos parte disso. Por isso que, se vivendo com os conceitos, se nós vivermos com conceitos
desse sistema, desse padrão, dessa antiga era, na nossa mente e no nosso coração, nós não vamos trazer esperança para o mundo como nós deveríamos. Nós precisamos buscar um padrão de pensamento, um padrão de fundamentação da nossa fé que vai colocar a nossa visão no lugar correto, o nosso pensamento no lugar correto, o nosso coração, os sentimentos no lugar correto, que nós vamos expressar Cristo, a partir do entendimento que vem. Então aqui, ele cria um novo tipo de gente. Ele nos coloca como como um novo homem vivendo ainda no sistema antigo, dentro desse sistema antigo. Mas nós já somos parte da nova criação. Eu queria ver aqui alguns exemplos do próprio Jesus com essa mentalidade. Filipenses, vamos abrir em Filipenses. Filipenses 2, 5 a 8. Diz ele: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante a homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós vemos o sentimento de Cristo e nós vemos que ele não levou em consideração, ou seja, ele racionalizou, ele pensou. Ele não levou em consideração ser igual a Deus. Uma coisa que ele devesse explorar. E esse ponto eu quero falar algumas coisas sobre explorar algo. Porque usurpar vai justamente nessa ideia. Ele não usou isso como uma vantagem, né? E lembrando de Gênesis, a gente não precisa abrir, mas Gênesis 2, 15, mandato cultural, acho que é lá. Deus nos promete cultivar e guardar. Então, no princípio, nós somos ensinados, a humanidade é ensinada a cultivar e guardar. Nós vemos Jesus não explorando. Só que nós vemos, depois do pecado, que toda é meio complicado, mas tipo assim, muitas situações que a gente vai ver de construção de cidades, de relacionamentos, são baseados na exploração. Muita coisa. Inclusive a gente vai ver, Gênesis 11 vai falar da Torre de Babel, né? Que daí vai virar a Babilônia, que vai virar a Grande Babilônia no fim da história. Mas ela parte de um princípio. Vamos ler lá Gênesis 11, 4. Acho que é 4. Para a gente ver qual é que é a ideia e fechar o entendimento do que um ídolo faz. Gênesis 11, 4. Deixa eu só dizer um negócio para vocês. Pode ser que a gente está falando um monte de coisa, mas minha ideia não é esgotar nenhum assunto e não é trazer uma coisa, tipo assim, uma linha. É a gente fomentar o assunto para a gente começar a pensar nisso, tá? Só para... Porque talvez você vai pensar assim, nossa, mas falou um monte de coisa e não falou nada. Eu só quero colocar o assunto na mesa. Gênesis 11, 4. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para quem? Alguém me responde, por favor? Para nós. Isso. Babel foi edificada para os homens. Ou seja,
E ainda eles dizem depois, ó, com uma torre cujo topo toque o céu. Eu até quero chegar a Deus, né? Mas do meu jeito. Então eu crio um negócio para mim e chego a Deus do meu jeito, né? A partir disso aqui vai vir Babilônia, vai vir Grande Babilônia, vai vir um tendel que a gente vai ver no final da história. Mas eu queria chamar a atenção que praticamente todas as nações do mundo, praticamente não todas as nações do mundo, elas partem a partir de exploração. Morte e exploração, assim que elas são fundadas, geralmente. Como é que o Brasil foi descoberto? Explorando os índios, né? E derramando sangue inocente. Então, a mentalidade ela foi deturpada. Aí vocês vão lembrar que em Coríntios, numa das cartas de Coríntios que eu não lembro qual, Paulo vai citar que Jesus é o último Adão. É o novo padrão. Ele coloca um novo padrão na mesa. A humanidade foi ensinada a cultivar e guardar. Eles começaram a explorar tudo que dava e fazer tudo que, tipo assim, o que não era a maneira correta de pensar e fazer. Aí vem o último Adão e retorna o princípio. Voltamos ao início. Reiniciamos a parada. E se vocês vão lembrar eu acho que é João, quando fala que Maria foi no túmulo de Jesus, ele foi, o anjo falou para ela, vocês lembram o que ele citou para ela? Que não estava e tal, e daí o que ela não confundiu Jesus com quem? Vocês lembram? Um jardineiro. O que um jardineiro faz? Cultiva e guarda. Brincadeirinha legal, né? De cultivar e guardar. Tipo assim, o último Adão estava cultivando e guardando. Era um jardineiro. E achei legal essa citação, brincadeirinha bíblica. Mas é interessante a gente entender onde a gente foi parar como humanidade. Tipo assim, ele nos criou para cultivar e guardar. E não explorar. E hoje, tudo que a gente faz baseado nesse sistema, vocês vão concordar comigo agora. Se alguém que pensa como esse mundo age, ele vai negociar alguma coisa, ele vai querer explorar alguém. Ele vai querer tirar uma vantagenzinha. Se eu tenho um pensamento desse mundo e tenho relacionamentos, eu não tenho bem relacionamentos com as pessoas. Eu tenho relacionamentos porque eu quero me beneficiar. E é tudo nesse sentido. Tudo. É tudo uma mentalidade caída. É um sistema que não tem solução. A solução e a esperança é nós com a nova mentalidade de Cristo. Então Jesus não teve um sentimento e um pensamento de exploração, e sim de cultivo, de cuidado. João 13, mais um exemplo. João 13:3. Aqui basicamente começa o discurso mais longo de Jesus, né? Vai falando. João 13:3-5 diz o seguinte: sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Como eu disse antes, pensem bem, Jesus, o Deus encarnado, se abaixa e serve os discípulos dele, os amigos dele.
Isso aqui é fantástico. Porque ele tinha bem estabelecido quem ele era. Primeiro é isso. E o tipo de liderança, o tipo de mentalidade que ele queria mostrar é: abaixem-se para servir. Não é algo de que eu lidero alguém, então eu me coloco por cima e eu mando. Não é esse tipo de situação. E também não é uma liderança servidora daqueles livros de autoajuda lá, o Monge Executivo, não sei se alguém já leu, fala isso, tá? Mas não é sobre isso. É sobre o sentimento e a mentalidade de Cristo, de se abaixar e servir. Inclusive ele serve, um pouco antes ele serve a ceia para Judas, né? Interessante, porque ele sabia que ia trair ele. Ou seja, abaixa para servir os caras que vão te trair também. Isso é uma mentalidade fora do padrão desse mundo, totalmente. Porque o padrão desse mundo é o seguinte: eu vou ajudar só os caras que me ajudam. Eu vou beneficiar só as pessoas perto de mim que me trazem benefício também. Esse é o padrão. Comparando com a exploração de antes, juntando com esse pensamento de fazer se abaixar e servir, quando a gente está num negócio, talvez, então, ou quando a gente está prestando algum serviço, fazendo alguma situação assim, talvez a gente precisa ir um pouco além do que estão te pagando. Né? Também não vai deixar os outros explorar, não é isso de capacho. Mas é a mentalidade correta no lugar certo. Né? Mateus 3, e daí a gente fica ali para o Mateus 4 também, a gente já vai finalizando, eu acho. Mateus 3, 13 a 15, fala do batismo de Jesus. Então Jesus ele não teve uma mentalidade de exploração quando ele, não sei se podia ter, mas no sentido de que podia pensar a respeito, né? Ele teve uma mentalidade de serviço, se submeteu para servir. Mateus 3, 13 a 15 diz o seguinte: então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Jesus cumpriu tudo a seu tempo. Outro exemplo. Ele não extrapolou tipo assim, ele não botou os pés pelas mãos, ele não teve pressa no que não precisava, ele simplesmente cumpriu ao seu tempo a vontade do Pai. E já pulando para o Mateus 4 ali, na sequência, vamos ver o 4:1 ali em diante. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O legal é que essa tentação ela é bem semelhante à de Gênesis, né? Pega e come. Olha para o teu interior, para o teu ventre, a tua necessidade, e pede para resolver o teu problema. É a tentação bem parecida. Mas Jesus não, como o último Adão, ele resolveu fazer o certo. Ele resolveu exercer a justiça de Deus corretamente. Então ele é tentado e ele não olha só para si mesmo. Talvez até era uma necessidade correta, mas não é isso que não é isso que conduzia ele, não era o ventre dele que conduzia ele.
e sim fazer a vontade de Deus. Para finalizar, a gente citou um monte de coisa, a gente olhou um monte de coisa. Adão, último Adão, Babel, Babilônia, que vai ser a grande Babilônia no final da história. E a gente vê que no final da história, então, tem os acompanhamentos dessa grande Babilônia. Tem os parceiros ali, né? A besta, o anticristo e etc e tal. E aí a gente vem falar também, a gente inclusive fala muito e até tem gente que tem um pouco de medo disso, que é a famosa marca da besta, né? Que na verdade é um detalhezinho do amiguinho da besta ali, do anticristo, mas que é contra o Cristo. O anticristo é isso, né? E eu queria ver de onde é que sai isso, talvez. Vamos abrir Deuteronômio 6? Douglas citou esses dias. O Shema Israel. E eu acho que isso aqui faz bastante sentido. Porque às vezes, gente, a gente fica com... O medo, ele se instala por falta de conhecimento. Por exemplo, a gente tem medo de uma marca da besta, então, que fala em Apocalipse, e não cuidar e conduzir a nossa mentalidade, a nossa maneira de ser e fazer hoje, ela é muito parecida. Deuteronômio 6, 1 em diante. Isso aqui são ordenanças de Deus para Israel, tá? Povo judeu. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te a fim de que cumprisses na terra a qual estás indo para possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra, que dá leite e mel, como o Senhor Deus de teus pais te prometeu. Ouve, ó Israel. Aqui inicia. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, até aí tá bom. A marca da besta, que talvez a gente pode ter medo no final, basicamente ela tem a ver com a mentalidade e a maneira de fazer. Que aqui Deus está dizendo como o povo judeu teria que ensinar os filhos a guardar a mente e a maneira de fazer. Basicamente, se nós nutrirmos a nossa maneira de pensar, os nossos sentimentos e a maneira de fazer, nós não precisamos ter medo do que vai vir. Mas nós precisamos sim representar um reino de Deus vindouro. Esse é o ponto. Então, o que eu queria trazer hoje é essa provocaçãozinha da gente pensar de que onde a gente está colocando nossos olhos, onde a gente está gastando talvez o nosso tempo, onde a gente está colocando uma carga excessiva de pensamento, de preocupação muitas vezes, ela não condiz com uma mentalidade, uma realidade de um reino eterno e vindouro que nós já somos parte. E eu não estou dizendo para que a gente precisa viver alienado, não é isso. Mas a gente precisa viver com o passo firme e correto, na direção correta, porque nós sabemos onde é que nós vamos.
Nós somos a esperança. Se olhar para fora, ninguém tem esperança. Eles têm uma mera expectativa de alguma melhora. Nós temos a esperança. E como eu disse antes, a esperança de que ele disse que vem e vem mesmo. Não fez que nem o Rio essa noite. Né? Eu queria ainda abrir rapidinho. 2 Coríntios 5, 18, se não me engano, é esse o texto. É isso mesmo. A gente pode ler o 17 junto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Eu gosto muito desse termo, ministério da reconciliação, porque é isso que a gente faz. Nós que somos um reino vindouro, reconciliamos pessoas dessa era a Deus. Nós temos esse serviço, ministério. E para isso nós precisamos buscar uma vida sacerdotal intercessória. O que eu quero dizer com isso? Um sacerdote, ele vive diante de Deus. E um sacerdote, necessariamente, ele é um intercessor. Porque ele está entre Deus e a situação, ou entre Deus e uma pessoa. Então, o que um sacerdote intercessor faz? Ele está diante de Deus e apresenta a Deus a criação e, ao mesmo tempo, representa a criação diante de Deus. Ou o contrário, representa Deus para a criação e apresenta a criação diante de Deus. Melhor. Nós somos esse povo. Essa natureza está em nós. Lembra de Efésios 2,15 que a gente leu antes? Nele mesmo, na natureza do Filho. Ali nós estamos. E para finalizar, vamos ver mais um textinho, Mateus 7, que é o final do Sermão do Monte. Acho que um dia a gente tem que fazer um estudo sobre o Sermão do Monte. Completinho. Mateus 7, bem no final lá, 24. Lembrando que isso aqui é um discurso de Jesus, Mateus 5, 6, 7. E ele está finalizando esse discurso, falando o seguinte. O discurso vocês leem em casa, tá? Daí, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Mas resumindo, lembrando que Mateus 5, 6, 7, o Sermão do Monte é, vamos colocar assim, a Constituição do Reino de Deus, então. O conjunto de normas do Reino de Deus. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, quais são essas palavras que ele acabou de falar, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa e ela caiu. E a sua queda foi grande. O que é minha ideia para a gente pensar hoje? Será, e só será, que nós não estamos construindo ou alimentando, nutrindo ídolos na nossa mente
a partir do que estamos olhando, a partir de comparações, a partir de situações que passamos, que são talvez deuses desse século, e eu acho que se a gente está fazendo isso, a gente precisa lembrar que a gente não pertence necessariamente a essa era presente. A gente já tem um futuro garantido, já tem um passe livre para a era vindoura. A gente já está lá. A gente já não faz mais parte desse sistema. E a gente precisa olhar com outros olhos. A gente precisa visualizar o que de fato faz sentido. A gente precisa colocar diante dos nossos olhos o que de fato vai acontecer no fim. E a esperança é nossa. Ninguém tem isso a não ser os de Cristo. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.